pararam pra pensar como as células surgem? De onde elas nascem? Ah, da divisão celular. Mas essa célula, a primeira célula que deu origem a outra célula, essa vem de onde? Assim, existe um limite de divisões. Esse limite é conhecido como limite de Hayflick. Eu já devo ter falado dele em algum vídeo aqui no canal, tenho certeza que eu já falei disso. Que é um limite de mais ou menos 50 divisões, né? Esse número vai diminuindo conforme os telômeros diminuem, que no caso são o reloginho das células. Então... Mas enfim, o corpo precisa produzir novas células. Era isso que eu queria dizer, dei uma grande volta, mas é isso aí. E elas são produzidas a partir de quê? De células-tronco. O que são células-tronco? Células-tronco são células com capacidade de se dividir e de se transformar em outros tipos de células. É como se ela fosse um computador programado para exercer determinada função ou determinadas funções, já que elas não se encontram em um estágio em que elas estão totalmente especializadas. Ah, mas o que seria uma célula especializada? Hepatócito, por exemplo, célula do fígado. Ela exerce funções altamente específicas no fígado. Hepatócito não é uma célula-tronco, tá? É uma célula já bastante especializada, muito diferenciada. Então, quanto maior a especialidade, menor o potencial de, no caso, se transformar em outro tipo de célula, né? No caso do hepatócito, só se houvesse indução. Mas eu vou falar disso mais pra frente, tá? Mas se eu pego ali, por exemplo, uma célula de um embrião no estágio, né, de zigoto, de mórula, vira qualquer célula. Potencial máximo. Zero especialização. Tá, mas de onde vêm essas células-tronco? E quais são os tipos de acordo com o nível de potencialidade? Células-tronco totipotentes. Super potentes, as mais potentes. Todas potentes. São as menos diferenciadas e, portanto, as mais potentes. No sentido de que dão origem a qualquer tipo de célula, né? Incluindo placenta e anexos embrionários. Tudo. Qualquer célula. Imagina, né? Isso é no estágio ali de zigoto mórula do embrião, depois da fecundação. Tem que formar um indivíduo inteiro do zero, velho, do zero. Então elas têm que ter o máximo de potencialidade. Depois, já no estado de blástula, que é mais ou menos 4, 5 dias depois da fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo, começam a acontecer as divisões, dali vem as fases, né, da embriogênese. No estágio de blástula, então, né, depois desses 4, 5 dias, as células-tronco, que são os blastocistos, já estão levemente mais diferenciadas e são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. E essas são as células tronco embrionárias pluripotentes, não é mais totipotentes. Já perdeu um pouco do potencial, agora ela é pluripotente. Depois desses 5 dias, após a fecundação, o embrião já começa a ter formação de estruturas mais complexas, como coração, sistema nervoso. Então isso indica que as células já se especializaram mais, entendeu? Elas já adquiriram funções mais específicas, portanto perderam potencial. Tô repetindo bem isso para ficar bem claro. O corpo humano tem aproximadamente 216 tipos de células. E células tronco embrionárias podem dar origem a qualquer uma delas. Qualquer um desses 216 tipos. É incrível. Tá, resumindo o que eu já falei até agora. Nas fases ali de zigoto mórula, temos células totipotentes. Completamente, totalmente potentes. Dão origem a qualquer célula, incluindo a placenta e anexos embrionários. Na fase ali de blastocisto, 4, 5 dias após a fecundação, essas células tronco embrionárias já estão ali na fase de pluripotência. Perderam um pouquinho, já estão mais especializadinhas. Cada órgão do nosso corpo tem uma quantidade de células tronco responsável pela renovação das células ao longo da nossa vida. E elas conseguem tanto se dividir para originar outra célula tronco, como também para originar uma célula diferenciada. Agora, as multipotentes são menos potentes do que as totipotentes e as pluripotentes. Ela tá ali em terceiro lugar. Elas não podem mais originar qualquer tipo de célula, mas sim aquelas que ela tá programada para virar. Eu acho importante explicar que quando eu falo de programação, eu tô falando de genes específicos que se expressam e determinam os destinos dessas células. As multipotentes, elas são normalmente encontradas na medula e no cordão umbilical do baby. E o que eu ia fazer era dar exemplo, tá? De multipotência, de células multipotentes. Temos, por exemplo, as células hematopoéticas, células tronco hematopoéticas, que dão origem a todos os tipos de células sanguíneas diferenciadas, como as hemácias, por exemplo, e até os osteoclastos nos ossos, sendo o sistema hematopoético o mais complexo dos sistemas de células tronco em mamíferos. Palmas, palmas, palmas para essa complexidade. E vale uma observação importante aqui, que algumas pesquisas consideram as células tronco hematopoéticas como pluripotentes e não multipotentes. Então é uma discussãozinha ali, tá? Fui dar um exemplo complicado também, né? Mais pra frente, quando vocês forem conhecer a pesquisa da minha bioamiga Thaís, vocês vão ver que o tecido adiposo também tem células tronco que dão origem, né, a osteócitos, né, no osso, cartilagem e adipócitos, que são as células de gordura. Essas células tronco são multipotentes. Elas viram essa linhagem. Esse número
esses tipos específicos de células, entendeu? São multipotentes, porque elas só vão originar o quê? Células do osso, células de cartilagem e células de tecido adiposo, né? De adipócito, de gordura. Pluripotentes já originariam todos os tipos de célula adulta. E as multipotentes vão dar origem só a alguns tipos, entende? De célula adulta. As menos potentes e as mais diferenciadas, ou seja, especializadas, são as células-tronco unipotentes. Atualmente ainda não está bem claro se existem realmente células unipotentes, mas sim bipotentes, que vão originar então dois tipos de células. Voltando, por exemplo, do hepatócito, um hepatoblasto, que é a célula-tronco que dá origem ao hepatócito, só pode originar hepatócitos e células epiteliais dos ductos biliares. Agora vem uma questão. A diferenciação é um processo reversível? Uma célula do fígado, um hepatócito, pode voltar a ser uma célula-tronco? Sim! Shinya Yamanaka, em 2006, produziu em laboratório células-tronco. Ele conseguiu reprogramar células da cauda de um camundongo para que virassem células-tronco embrionárias. Daí depois, lá para 2007, né, no ano seguinte, conseguiram transformar células de pele humana em células-tronco. Mas como acontece isso? O processo de reprogramação ocorre por meio da inserção de um vírus. Sim, um vírus. E esse vírus tem 4 genes, esses 4 aqui. Esses genes são inseridos no DNA de uma célula adulta, por exemplo, de uma célula da pele humana, e eles reprogramam o genoma. Daí as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária, com características de autorrenovação e capacidade de se diferenciar em qualquer célula. Essas são chamadas células-tronco de pluripotência induzida, ou pela sigla IPS. Falei sigla. Induced Pluripotent Stem Cells. Os genes inseridos foram capazes de induzir pluripotência em fibroblastos fetais e adultos de camundongos. E embora os fibroblastos sejam os mais utilizados, outras células também são estudadas, né? Células sanguíneas periféricas, queratinócitos, células epiteliais renais, entre outros. Existe indução natural, tipo assim, que acontece no corpo, uma reversão? Naturalmente? Assim, tecidos que carecem de células-tronco podem entrar em processo de desdiferenciação. Um exemplo é, de novo, os hepatócitos e as células epiteliais dos ductos biliares, né, que são as dos biliares, que se originam dos hepatoblastos lá, que são células bipotentes. Mas isso, assim, só acontece em condições muito específicas de lesão, e não como no caso de, por exemplo, anfíbios que perdem a cauda e recuperam, sabe? Não é o mesmo processo. Vale citar também que os epitélios auditivo e da retina não possuem células-tronco. Pelo que se sabe hoje, até o dia 8 de maio de 2024, o dia que eu estou gravando esse vídeo, as células receptoras sensoriais desse epitélio auditivo e da retina são insubstituíveis. E a gente pode conectar esse assunto de células-tronco com expressão gênica. Aqui em cima tem o link pro vídeo do canal em que eu falo sobre epigenética, né, a parte de expressão e silenciamento de genes. Por assunto desse vídeo, eu acho válido ressaltar que o que torna uma célula especializada é um conjunto de genes ativos e inativos que estão naquela célula, no núcleo daquela célula. Resumindo, tornar uma célula menos diferenciada, no caso, desdiferenciá-la, torná-la menos especializada, significa alterar a expressão dos genes, alterar marcadores de DNA, fatores de transcrição específicos, tudo que vai definir quais genes vão ser silenciados, quais genes vão ser expressos, levando então a célula ao seu estado original, tipo um reset, fazer um reset na célula, é isso, um reset genético. Pesquisas atuais com células-tronco. Estamos quase chegando na Thaís, No que diz respeito ao combate de doenças com células-tronco, como doenças degenerativas, temos a terapia celular, que consiste na substituição de células doentes por células saudáveis. Existem testes já sendo feitos para transplantes, para tratamento de retina, tratamento de leucemia e anemia, problemas com coagulação sanguínea, imunodeficiências, diabetes. No caso da diabetes, a terapia celular vem como uma alternativa ao transplante, porque pode ser possível induzir células-tronco a se diferenciarem em células produtoras de insulina, que é na diabetes tipo 1, né? Outras condições mais comuns que se beneficiam dessa terapia são acidentes vasculares cerebrais, AVCs, osteoartrite, doenças neurodegenerativas, eu não sei se vocês perceberam, eu tô falando, em vez de falar células, eu falo células, e pacientes com doenças cardíacas. Estudos com células-tronco também mostram maneiras de retardar o envelhecimento e o surgimento de doenças relacionadas à idade, num processo que eles chamam de zerar a idade epigenética. De maneira geral, a maior parte dos estudos e experimentos relacionados
utilizam as células-tronco embrionárias, né, as CTS, e as células-tronco pluripotente induzidas, que são as CTPIs, Induced Pluripotent Stem Cells. Em relação às células-tronco embrionárias, existem muitas questões éticas, assim, associadas ao uso de embriões humanos, e também em relação à rejeição imunológica depois do transplante. No Brasil tem essa lei de biossegurança que normatiza pesquisas com embriões humanos. Aí tá escrito aqui, o artigo 5º permite essas pesquisas, mas estabelece 2 condições. Os embriões devem ser inviáveis para reprodução e devem estar congelados há mais de 3 anos, sendo que é necessário o consentimento dos genitores e tais pesquisas precisam ser aprovadas pelos comitês de ética. Desculpa, não enxergo. E com as CTPIs, que são as células-tronco pluripotente induzidas, basta dar aquele reset, né, na célula diferenciada, especializada, e depois informar, especificar qual linhagem ela vai se tornar. Só que uma dificuldade desse tipo de terapia celular com as CTPIs é que elas têm um potencial de proliferação infinita. Porque caso as células continuem se proliferando depois do transplante, isso pode resultar em tumores, né? Ou o que eles chamam de teratomas, que são os tumores formados a partir de células germinativas. E eu acabei a primeira parte do vídeo. Eu queria dar uma introdução pra vocês, falar sobre células-tronco, para que vocês entendam melhor a pesquisa da minha bioamiga Thaís, que ela vai explicar daqui pra frente nesse vídeo. Espero que vocês se empolguem com a pesquisa dela tanto quanto eu. Ela já me deu um resumo, eu fiquei de boa, meu Deus. E é isso.